Shalom, ma shlomcha, ma shlomech, como vai? Hoje na unidade 16 nós já passamos de metade do curso, então parabéns. Nós vamos estudar a cadeia construto definida. É o mesmo tema que nós já vimos antes, sobre o construto, mas aqui a gente vai ver como fazer com que um substantivo composto fique definido em hebraico. E nós vamos fazer isso vendo alguns versículos da história da Agar em Bereshit, capítulo 21. Então vamos lá? Como sempre, antes de começar a nossa aula, nós vamos ler aqui algumas palavras, vamos fazer uma revisão do vocabulário. Então leia essas palavras e ligue com o desenho correspondente. Então nós temos aqui esse que já está feito, kaf, palma. Esse desenho lá em cima, 100, mea. Nós temos também elef, 1000, e Natan, ele deu. E aqui também nós temos várias palavras, então ligue essas palavras com a tradução. Essa aqui já está feita, berit, pacto, et, com, hesed, benevolência ou bondade, Adon, Senhor, e Aharei, depois. Bom, então olhem só. Nós sabíamos até agora dizer coisas desse tipo. Uma casa de um rei. Beit Melech. Primeira palavra aqui, Beit, no estado construto, quer dizer casa de, e Melech, rei. A gente tem aqui também um makaf para nos ajudar a saber que nós estamos falando de um construto, de um substantivo composto. E é totalmente indefinido. Uma casa, qualquer casa de um rei, qualquer rei. Agora, e se eu quiser dizer a casa do rei? Onde você acha que a gente vai colocar o artigo definido? Então, olhem só. Nós vamos dizer Beit HaMelech. Por quê? Porque a palavra no estado construto não aceita receber o artigo definido. Então, o artigo definido vai aparecer só na última palavra da cadeia, ok? Na última palavra do construto. E como todo construto é uma unidade só, isso faz com que todo construto fique definido. Então, a casa do rei, Beit HaMelech. Então, vamos ver aqui como isso funciona em um versículo. Nós temos aqui Bamidbar, Números, capítulo 21, versículo 9. Então, leia esse versículo. Então, nós temos aqui, Vaya'as Moshe, Nechash Nechoshet, Va'ismeu al hanes, Ve'aya im nashach anahash et ish, Ve'ibit el nechash anechoshet, Vahai. Então, olhem só, Vaya'as e colocou Moshe, então, Moshe, Moisés, colocou Nechash Nechoshet. Então, olhem só, a palavra Nechash é o construto da palavra Nahash. Então, nós temos aqui um construto, uma cobra de Nechoshet, cobre. Então, percebe aqui também essa brincadeira que a gente tem aqui em hebraico, Nehash, Nechoshet, como soa parecido. Então, uma cobra de cobre. Va'ismeu, e ele a colocava. E al hanes, sobre a haste. Ve'aya, e acontecia. Im nashar, se por acaso ela mordia, picava. Anahash, então, se a cobra picava. Et ish, a um homem. Ve'ibit, olha só, esse verbo a gente já conhece. Ibit, quando ele olhava. El para nehash a nechoshet. Percebe a diferença entre como está escrito aqui e como está escrito na primeira linha? Na primeira linha, simplesmente nehash, nechoshet. Ela era indefinida, a gente ainda não sabia nada sobre essa cobra. Agora, ela já é uma cobra específica, essa cobra aqui de cobre que nós estamos falando sobre ela, que ela picava as pessoas. Então, nehash a nechoshet, a cobra de cobre. Vahai, e ele vivia. Então perceba que há uma diferença
sobre o que nós tínhamos falado antes na unidade 10, sobre que nós temos quando nós temos um substantivo e um adjetivo. Então, por exemplo, aqui nós temos nahash, cobra, aqui embaixo, gadol, grande. Então, nahash gadol, uma cobra grande. Agora, se eu quiser dizer a cobra grande, então eu vou dizer a nahash agadol. Então, há uma diferença. Quando nós temos um substantivo e um adjetivo, perceba aqui que as duas palavras, a palavra nahash não está no formato construto, está aqui na forma absoluta. Então, ambas as palavras vão receber um artigo definido. A cobra grande, a nahash agadol. Agora, quando nós temos uma palavra no estado construto, essa palavra não recebe o artigo definido. Nehash anehoshet. Então, vamos fazer um exercício. Aqui nós temos um exemplo, olhem só. Shehem yeled. Shehem é uma palavra nova no nosso vocabulário, quer dizer ombro. Ele está aqui com o número 3, porque a tradução dela é um ombro de um menino. Então, leia as outras expressões e coloque aqui do lado qual é o número da tradução correta. Então, nós temos Shehem a yeled. Então, seria aqui o ombro do menino, porque nós temos o artigo definido em a yeled, que faz com que toda a cadeia construto fique definida. Próximo nós temos hayat a sadeh. A gente percebe aqui que essa palavra hayat está na forma construto. Nós já conhecemos a palavra hayá, animal. Hayat, esse at no finalzinho a gente sabe que é um construto. Então, hayat a sadeh também tem um artigo definido. Se tem um artigo definido na segunda palavra, define toda a cadeia. Então, nós temos aqui o animal do campo, número 2, ou o animal selvagem. E a última, hayat sadeh, simplesmente um animal de um campo ou um animal selvagem, ok? Vamos fazer aqui outro exercício. Então, olhem só o exemplo aqui. O poço de água, be'er ha'mayim. Então, nós temos aqui be'er, uma palavra nova no nosso vocabulário, poço. Então, olhe as expressões que nós temos aqui embaixo. Tente ver como que você faria para essas expressões ficarem definidas, onde você colocaria o artigo definido e tente traduzir. Então, nós temos aqui etz zait, etz é uma árvore e zait é azeitona. Então, etz zait é na verdade, uma oliveira, não é? Uma árvore de azeitonas. A gente tem uma palavra só para isso em português, uma oliveira. E se eu quiser dizer então a oliveira, eu vou falar etz azait, certo? Aqui é que eu vou colocar o meu artigo definido, então a tradução, a oliveira. Agora aqui embaixo nós temos 3 palavras. Herev sar tzavá. Então, herev é espada, sar é um ministro ou uma pessoa importante e tzavá, exército. Então, talvez esse sar aqui a gente pode colocar como capitão, um capitão do exército. E se ficar tudo indefinido assim, do jeito que está aqui, herev sar tzavá, seria uma espada de um capitão de um exército. Agora, como que a gente vai fazer para falar a espada do capitão do exército? Onde você acha que a gente vai colocar o artigo definido? O artigo definido vai ficar aqui, só na última palavra da cadeia construto. Herev sar atzavá, isso faz com que toda a cadeia fique definida. A gente tem aqui a espada do capitão do exército. Tudo fica definido só por causa desse um artigo definido na última palavra. Olha só, vamos ver aqui alguns exemplos, vamos analisar alguns exemplos em versículos. Nós temos aqui Bereshit, capítulo 22, versículo 11. Então, tente ler esse versículo. Vaikra elav malach Adonai,
min hashamayim. Vayomer, Avraham, Avraham. Vayomer, Hineni. Olha só, Vaikra, aqui o verbo e ele chamou, Kuf Reish Aleph, Elav, a ele, Malach Hashem, um anjo do Eterno. Então, olhem só que interessante. Aqui a palavra eterno é um nome próprio, é o nome de Deus. Então, essa palavra está sim definida. Então, por que nós não falamos o anjo do Eterno? Porque nós sabemos que Deus tem vários mensageiros, vários anjos, e esse anjo aqui não parece ser um anjo específico, ele acabou de chegar na história. Então, nós podemos traduzir aqui como um mensageiro de Deus, do Eterno. Min hashamayim, dos céus. Vayomer, e ele disse, esse mensageiro disse, Avraham, Avraham, chamou Avraham 2 vezes. Vayomer, que é o Avraham respondendo, Hineni, eu estou aqui. Vamos olhar aqui mais um exemplo. Aqui nós temos Shmuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 20, versículo 27. Então, leia esse versículo. Então, nós temos Vaipaked Mekom David, Vayomer Shaul el Yonatan, Beno, Madua lo va ben Ishai, Gam temol, Gam ayom el Alachem. Então, Vaipaked, e ficou vazio, Mekom David. Olha só, aqui a gente também tem um construto, apesar dele não estar marcado. Makom, lugar. Mekom, então, construto lugar de, o lugar do David. Então, o lugar do David ficou vazio. Vaiomer, e disse, Shaul, o rei Saul falou, El Yonatan, para o Yonatan, para o Jonatas, Beno. Olha só o que nós vimos na unidade passada, Beno, filho dele. Ben, filho, Beno, filho dele. Madua, porque, Lová, não veio. Ben Ishai, olhem só aqui um construto. Ben, filho de Ishai, do Jessé. Então, aqui nós temos o filho do Ishai. Ele está perguntando aqui por um filho específico. Como que a gente sabe disso? Porque Ishai é um nome próprio. E os nomes próprios em hebraico sempre são definidos. A gente não precisa colocar um artigo definido na frente de um nome próprio, ok? Então, Ben Ishai. A gente também faz isso em português, na verdade, com alguns nomes históricos, pessoas muito importantes, muito famosas, que são únicas na história, a gente também faz isso. Então, o filho do Ishai, Gam temol, também ontem, Gam ayom, também hoje, El alachem, para a refeição. Olhem só que é essa forma como pão, lechem, que é uma palavra que a gente já conhece. Bom, e o que vai acontecer quando a gente não quiser falar o filho do Ishai? A gente sabe que o Ishai teve vários filhos, o rei Davi era só um deles. Se a gente quiser falar um filho do Ishai, como nós vamos fazer? Então, leia esse versículo aqui de Shmuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 16, o comecinho do versículo 18. Então, nós temos aqui, Vaya'an Ehad me'anearim, Vayomer, Ine, Raiti ben le Ishai, Beit alachmi, Yodea nagen. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Vaya'an, e respondeu, Ehad, me'anearim. Então, me, dos, uma preposição, a, o artigo definido. Então, aqui, dos. Nearim, Naar era um jovem. Então, Nearim, um dos jovens, no plural. Vayomer, dizendo, Ine, eis que, Raiti, eu vi, Ben le Ishai. Então, olha só o que a gente fez aqui. O que nós temos aqui é que nós quebramos o estado construto.
A palavra ben não tem mais uma kaf. Se você prestar atenção, a vogal é a vogal longa, não é a vogal breve, que é do estado construto. Então, esse ben aqui, ele está na forma absoluta da palavra ben, da palavra filho. E aí que a gente coloca a preposição le. E depois um substantivo próprio, no caso aqui o nome do Ishai, ou um substantivo definido. Então, ben le Ishai, um filho do Ishai. Qual filho? Não sei, qualquer filho. Beit Alachmi, então alguém que é de Beit Lehem, ele é um Beit Alachmi, ele é um belemita. Yodea, o que sabe, nagen, tocar. Então eles estão falando do David, mas ele não está especificando que é o filho do Davi, do Ishai. Ele está simplesmente dizendo aqui, eu vi sim um filho do Ishai. E vamos ver aqui um outro exemplo de quando isso acontece. Nós temos aqui Teilim, um salmo, Salmo 141, o versículo 1. Então, leia esse salmo aqui. Olha só, vários salmos começam assim, não é? Mizmor le David, Adonai keraticha, Hushali, Haazina koli, Bekar'i lach. Então, Mizmor le David, nós temos vários salmos que começam assim. Mizmor é um canto ou um salmo, le David, do David. Então, nós sabemos que o rei David escreveu vários salmos. Então, esse aqui é mais um deles, não é o salmo do David, é um salmo do David. Mizmor le, então, um nome próprio. Hashem keraticha, então, ó Eterno, keraticha, eu te tenho chamado. Olha só aqui a raiz do verbo kará, kuf reish alef. Hushali, me socorre, vem para mim. Haazina koli, ouve a minha voz. Olha só aqui, kol, voz, koli, minha voz. Bekar'i lach, quando eu te chamo. Então, aqui de novo a gente vê a raiz do verbo ele chamou, kará, kuf reish alef. Então, vamos ver aqui mais um exemplo onde essa quebra do construto acontece. Então, leia esse versículo aqui. Então, nós temos Vayomer Yehoshafat, Haen po navi Adonai, od venidresha meoto. Então, aqui é o Yehoshafat falando com Ahav, quando os falsos profetas falam para eles saírem para a guerra. O que ele fala? Vayomer, e disse, Yehoshafat, então o Yehoshafat está falando, Haen po, por acaso não há aqui, Navi Lashem, um profeta do Eterno. Então, percebam aqui que nós temos o Lashem, ok? Como definido aqui. Od venidresha mi oto, com quem nós podemos nos consultar. Então, vamos fazer um exercício sobre isso. Nós temos aqui no exemplo, Amá le Sará. Amá, uma palavra nova no nosso vocabulário, serva. Então, Amá le Sará, uma serva da Sara. Essas duas expressões estão aqui embaixo. Como você vai traduzir essas expressões? Então, nós temos Isha li Shlomo, Isha, então mulher, uma mulher do Shlomo. Shlomo, o Salomão, então uma esposa do Shlomo. Nós sabemos que o rei Salomão teve muitas esposas, ele foi o rei que mais teve esposas. Então aqui a gente está falando de uma mulher, qualquer mulher. Agora olha só aqui embaixo, nós temos Eshet Shlomo. Eshet é a forma construto da palavra Isha. Então o que seria Eshet Shlomo? A esposa do Shlomo, exatamente. A esposa, nós estamos falando de uma esposa específica. A esposa do Shlomo, Eshet Shlomo. E aqui também, olha só o exemplo, nós temos a casa do Shaul, Beit Shaul,
Beit no estado construto, e a gente percebe aqui até o makaf, então Beit Shaul, a casa do Shaul. E como nós escreveríamos aqui uma casa do Shaul? Sim, o quadro aqui em cima com as palavras que você pode usar. Isso mesmo, nós vamos dizer Beit le Shaul. Então, nós vamos quebrar o construto e vamos usar o le para dizer uma casa, qualquer casa. E como nós vamos dizer então o filho do David? Isso mesmo, nós vamos usar o estado construto, Ben David. A gente usou aqui a palavra Ben, está no estado construto, ela tem também o makaf, além do segol. Então, Ben David, o filho do David. E para falar um filho do David? Isso mesmo, a gente vai quebrar o construto e vai colocar a preposição le. Ben le David. Aqui, vamos fazer mais um exercício para a gente treinar isso bem. Olha só, a gente tem aqui no exemplo, Ish a milhama. Milhama, uma palavra nova no nosso vocabulário, quer dizer batalha ou guerra. Então, Ish a milhama é o guerreiro, literalmente o homem da guerra, ok? Mas a gente tem uma palavra para isso em português, que é guerreiro. Essas duas expressões que estão aqui embaixo, como você vai traduzir? Então, nós temos aqui bat par'o. Par'o também é uma palavra nova no nosso vocabulário, quer dizer faraó. E essa palavra é considerada um substantivo próprio em hebraico, que é a posição que um faraó tem. Então, par'o sempre vai ser uma palavra definida em hebraico. Então, como que vai ficar aqui a nossa tradução? Bat par'o, sabendo que a palavra par'o é uma palavra definida. A filha do faraó. Aqui a gente tem um construto definido. Bat par'o, ok? Apesar de não ter o artigo definido na segunda palavra, como eu falei para vocês, a palavra par'o já é um substantivo definido. E a última expressão que nós temos aqui. Ela é mais complicadinha, né? Perceba que nós temos Herev lesar atzavá. A gente tem que perceber aqui que nós temos duas coisas, uma dentro da outra. A gente tem aqui sar atzavá, que ele é um construto definido, e nós temos o Herev le, que é o que a gente fez antes, essa quebra de poder colocar então alguma coisa, do, e aí uma coisa definida. Olha só, uma herev do sar atzavá. Então, uma espada, herev, do sar atzavá, do capitão do exército. Aqui, sar atzavá, o capitão do exército. Ok? Então, nós tem aqui como se fosse uma coisa dentro da outra. Era um pouquinho mais difícil essa. Então, vamos ler aqui alguns versículos. A gente tem em Bereshit, capítulo 21, versículo 2. Vatar, vateled Sara, le Avraham, ben lizikunav, lamoed asher diberoto Elohim. Então, Vatar, e concebeu, vateled, e deu à luz, Sara. A Sara concebeu e deu à luz, le Avraham, para o Avraham, ben lizikunav. Então, nós temos aqui esse zikunav, a velhice dele, zaken, um velho ou um ancião. E o que seria então ben lezikunav? Um filho, quando a gente tem esse le, um filho em sua velhice, na velhice do Avraham. Lamoed, no tempo, asher, que, diber, disse, otô, ele, então no tempo determinado, Elohim, por Deus. E aqui, leia esse versículo então e complete a lacuna do que está faltando na tradução.
Nós temos então o começo então da história da Agar aqui, não é? Vatere Sara et ben Agar, המצרית, אשר ילדה לאברהם מצחק. Então, vatere, e viu, Sara, então a Sara viu, et ben Agar. O que seria ben Agar? O filho, exatamente, aqui nós temos um construto. O filho da Agar. A Mitzrit da Agar, a egípcia, Mitzraim é Egito, Mitzrit é uma egípcia. Asher Yalda, que deu à luz, Leavraham, ao Avraham, Metzahek, fazendo gracejos ou rindo, ou assim como se fala, tirando, talvez tirando uma com a cara da Sara. E esse versículo aqui, então, também. Leia e complete a lacuna. Então, nós temos, Vatomer Leavraham, Garesh Aama Azot ve'et bena, ki lo irash ben Aama Azot im beni im Yitzhak. Então, olhem só o que a Sara falou. Vatomer, e ela disse, le Avraham, para o Avraham. Garesh, expulse a Aama Azot. Olhem só, Aama, serva, Zot, esta, mas as duas palavras estão definidas. Então, a Aama, Azot, esta serva. Ve'et Benah, e o filho dela. Olhem só aqui, Ben, filho, Benah, filho dela, com uma pique. Que lo irash, porque ele não herdará. Ben a Aama Azot. O que seria então aqui Ben a Aama Azot? O filho, exatamente, o filho desta serva. Então, nós temos Ben, que está no estado construto, e a Aama Azot está definido. Nós temos aqui um artigo definido, apesar de que é um substantivo e um adjetivo juntos, por isso que os dois estão levando o artigo definido, porque eles estão aqui como se fossem separados. Ben, e depois vem alguma coisa que está definido, que é essa expressão a Aama Azot. Im beni, com o meu filho. Im Yitzhak, com o Isaac. E a gente sabe que o Avraham não queria fazer isso, mas que Deus falou para o Avraham ouvir a Sara. E aí ele obedeceu. Vayashkem Avraham baboker, vaikach lehem behemat maim, vaiten el Agar sam al shichma, ve'et ayeled vaishalhea. Então, o que foi que aconteceu? Vayashkem, e se levantou, Avraham, então Avraham se levantou, baboker, de manhã cedo, vaikach, e ele tomou lehem, então ele pegou pão, vehemat maim. O que seria aqui hemat maim? Um odre de água. Então, aqui a gente vê que, apesar da palavra hemat estar no estado construto, não tem nada que está definindo a palavra maim, então, um odre. Vaiten, e ele deu el Agar, para a Agar. Sam al shichma, ele colocou sobre o ombro dela. Olhem só aqui, shechem, ombro, uma palavra que a gente viu nessa aula. Shichma, o ombro dela. Olhem só aqui esse ar, o sufixo nominal com uma pique. Ve'et ayeled, e o menino, vayeshaleach, e ele a enviou. Aqui, nesse sentido de shalach, shim lamed het, é também o verbo de enviar, mas também muitas vezes tem esse sentido de mandar embora. Então, olhem só. Vatelech vateshev la mineged arecheg kim tachavei keshet ki amra al er'e
במות הילד. ותשב מנגד ותישא את קולה ותבכה. Então, olhem só. Vatelech, e ela foi. Vateshev lá, e ela se sentou. Mineged, em frente a Rechek, a uma distância. Kim tahavei keshet, como um tiro de arco. Tem vários comentaristas que falam aqui que talvez ela fosse uma mulher assim brutal, ou talvez violenta por ser egípcia. O que você acha disso? Porque a Torá, a Bíblia tem um sistema de medidas, mas aqui parece estar medindo de uma forma diferente, como uma distância de um arco, como se ela costumasse caçar ou alguma coisa assim. Vários comentaristas então falam que por causa disso é como se a Bíblia estivesse usando as próprias palavras da Agar e que ela mesma não fosse uma pessoa tão boa. Você concorda com isso? Então, por quê? Que amra, porque ela disse, al er'e, eu não verei, bemot a yaled. Então, como que nós traduziríamos aqui? Bemot a yaled. A morte do menino. Nós temos aqui um construto e a segunda palavra do construto está definida. Vateshev, e ela se sentou, mineged, em frente. Vatissa, e ela levantou, et kolá, a voz dela. Olhem só aqui, kol, voz, kolá, voz dela. Vatevk, e ela chorou. Aqui é uma das poucas vezes, não é uma coisa que acontece muito na Bíblia, que nós temos um kaf sofit, com um dagesh. E aí, olhem só o que aconteceu. Vaishma Elohim et kol ana'ar. Vaikra malach Elohim el Agar min hashamayim. Então, olhem só que interessante. Isso aqui também é uma das bases por que os comentaristas criticam tanto a Agar. Porque eles dizem que, ao invés dela tentar confortar o filho dela, que talvez ele estivesse com fome, com sede, ela simplesmente colocou ele num canto e falou, eu não quero ouvir, me incomoda ouvir o choro dele, eu não quero ver ele morrendo. E o que a gente vê aqui, olhem só, vaishma, e ouviu, o verbo aqui, shim mem alef, mem ain. אני אחזור פה, בוס, כי אני אמרתי א', אז אני אחזור פה מ"וישמע". Então, nós temos aqui vaishma, e ouviu, o verbo aqui, shim mem ain. אלוהים, אבל אני לא עשיתי את Vaishma, então nós temos aqui o verbo chamar, shim mem ain, e ouviu, Elohim, Deus, et, o que foi que ele escutou? Kol ana'ar. Olhem só que interessante, ele escutou a voz do menino. Então, esse daqui também é outro motivo pelo qual os comentaristas dizem, vejam só, não está escrito que Deus escutou a voz da Agar, o choro dela. Escutou a voz do menino, que talvez era uma criança pequena, uma criança pura. Então, o choro dele é que foi escutado por Deus. Vaikra, e chamou, olhem só aqui o verbo kará, kof reish alef, malach Elokim. Então, um anjo de Deus. Um anjo de Deus chamou El Agar, chamou então a Agar, min hashamayim, desde os céus. E aí o que aconteceu? Vaifkach Elohim et einea, vatere be'er maim, vatelech vatemale et achemat maim, vateshek et ana'ar. Então, olhem só. Vaifkach, e abriu, Eloquim,
Deus. Et einea, os olhos dela. Vatere, e ela viu. Be'er maim, que foi que ela viu? Um poço de água. Vateler, e ela foi. Vatemale, e ela encheu. Et a hemet maim, é o odre de água. Vatashek, e ela deu de beber. Et anar, ao menino. Então, vamos fazer uma revisão do vocabulário da unidade 16. Nós temos aqui amar, serva, amar. Be'er, poço, be'er. Moed, um tempo ou um lugar determinado, pode ser um encontro também. Moed, nós temos a Oel Moed, a tenda da reunião, que existia no deserto, enquanto os israelitas estavam no deserto depois de sair do Egito. Mismor, um salmo ou uma canção. Mismor. Milhamá, guerra. Milhamá. Shechem, ombro. Shechem. Yehonatan, Jonatas é um nome. Yehonatan. Paró, também aqui como um substantivo definido, seria quase como um nome próprio. Paró, faraó. Sara, nome da Sara. Shaul, o nome do Saul. Shaul. Zot, esta. Im, com. Od, todavia. Od. Diber, ele disse. Diber. Yalad, deu à luz. Yalad. O que foi que nós vimos nessa unidade 16? Nós falamos sobre a cadeia construta definida. Então, nós falamos que um substantivo construto, na forma construto, não pode receber o artigo definido. E se a palavra final da cadeia construta estiver definida, então toda a cadeia fica definida. E a gente tem dois exemplos aqui. Ben Ameler, então o filho do rei, porque a palavra Meler tem o artigo definido, então toda a cadeia fica definida, o filho do rei. Ou quando a gente tem um nome próprio, Ben David, o filho do David. Nome próprio sempre é definido em hebraico. Ben David. Agora, se eu não quiser falar o filho do David, eu quiser falar um filho do David, então a gente vai ter que quebrar o construto. Então a gente vai fazer um e colocar o substantivo na forma absoluta, porque a gente não está fazendo mais um construto. A preposição le e então o nome próprio. Como aqui no exemplo, Ben le David, um filho do David. Bom, então faça uma revisão sobre o material que nós vimos hoje da cadeia construta definida, estude o novo vocabulário e não se esqueça de fazer os exercícios da unidade 16. Nós nos vemos então na próxima aula. Shalom, shalom. Tchau, tchau.